Olá, meu amigo e amiga. Os grupos de poder ligados à extrema-direita aqui no Brasil e fora do nosso país e seus representantes estão sofrendo uma série de solavancos. Uma onda está se abatendo sobre essas criaturas com consequências que ninguém consegue medir ainda, por razões diferentes. Aqui no Brasil, nós temos o criminoso mor da nação, que está ali numa situação que sempre é apresentada para a sociedade como uma situação de um moribundo que pode bater as botas a qualquer instante, o que seria muito ruim sobre vários aspectos. Tirando o aspecto pessoal, o aspecto humano, que ninguém deseja a morte de ninguém, pelo menos no nosso campo, no campo progressista, humanista, da racionalidade, enfim. Muitas pessoas do campo da direita estavam torcendo para que ele batesse as botas dentro da penitenciária, porque ele iria virar um cadáver eleitoral. O que iria ter de gente subindo em cima desse caixão de uma forma metafórica, mostrando fotos com Bolsonaro e chorando por um lado, gente fazendo oração por outro. Vocês conseguem imaginar o teatro que surgiria do meio dessa história. Fora do nosso país, as criaturas da extrema-direita estão sofrendo também situações muito complicadas. E aqui do lado, na Argentina, o líder maior dessa extrema-direita está sendo apanhado agora como um reles ladrão. Um ladrão, mas não tão reles, porque as quantias que deveriam ou entraram nas suas contas, que ainda não foram rastreadas, são coisas estratosféricas, né? Isso está formando aqui um grande movimento no Brasil para que a figura do criminoso mor da nação ele saia de onde ele está e vá para uma prisão domiciliar, com os riscos que uma prisão domiciliar acarreta para o Estado, na medida que a figura poderia tentar fugir do nosso país, uma vez que uma coisa que ele é muito mais do que doente, é uma pessoa covarde. Então ele tentaria fugir aqui e essa gente iria festejar bastante. Isso faz com que as pessoas que querem que a justiça seja feita aqui no nosso país, que elas tenham um comportamento mais duro, mais rígido. Se ele morrer, que se dane, ele procurou isso. É o que pensam muitas pessoas. Mas, raciocinando que nós estamos num ano eleitoral e raciocinando sobre a índole dessas pessoas da extrema-direita, o que eles tirariam de proveito da morte de Bolsonaro, de uma possível morte, até os próprios filhos, né? Vamos ser aqui bem honestos, bem sinceros. Então, isso faz com que a gente avalie com muita racionalidade o cenário. Hoje, dois grandes jornalões estão fazendo campanha para que o Bolsonaro saia da prisão, de onde ele está, da Papuda, para uma prisão domiciliar. Continuaria preso e agora com uma tornozeleira eletrônica, para ele ficar o tempo todo ali lembrando, né, que a Rádio Papuda FM estará na sua canela. E se houver algum tipo, isso, uma vez acontecendo isso, né, da prisão ser transferida de um lugar para outro, se ele cometer algum deslize, ou as pessoas que estão no seu entorno, aí ele voltaria de novo para a Papuda, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui o ladrão do dia, que foi apanhado, e que aqui no Brasil nós não vimos absolutamente nada, né? Sobre Javier Milei, porque 5 milhões de dólares na conta não é pouca coisa não, né? Mas antes de entrar nos temas, quero convidar você, que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, que conheça o nosso portal, venha participar aqui das nossas discussões, as nossas reflexões. Mande sempre seu comentário, sua opinião, é sempre muito importante. Não esqueça de dar o joinha em todos os nossos vídeos. Conheça os nossos outros vídeos, como eu disse para vocês, mas compartilhe também. E, se puder, prestigie o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que eu coloco sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Então, se você tem dúvida, é só ir lá no primeiro comentário que tem um link lá, você acessa e vai para lá também, que eu estou sempre postando vídeos mais curtos, vídeos diferentes, matérias jornalísticas e outros noticiários também no nosso portal, no nosso canal de cortes do portal, tá bom? Você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Bom, gente, o Flávio Rachadinha, ele tem diploma de Direito, ele tem a carteira da OAB. Ele nunca advogou, embora ele diga que ganhou muito dinheiro com a advocacia, nós queremos saber que advocacia foi essa que ele ganhou dinheiro, né? E ele colocou o rabinho entre as pernas e foi lá numa audiência com o ministro Alexandre de Moraes. Gente, vocês conseguem imaginar como é que deve ter sido esse papo? Alguém que agride tanto o ministro Alexandre de Moraes, faz tantas ameaças e depois vai com o rabinho entre as pernas lá pedir, ministro, olha aqui, libera papai, bota papai numa prisão domiciliar, ele está muito moribundo, né? Embora, né, muita gente aqui do meu campo esteja torcendo para ele bater as botas, mas eu quero que ele fique vivo ainda, porque é meu pai, afinal de contas, né? E aí saiu de lá da audiência todo mansinho, né? Olha a fala da criatura. Paulo Cunha Bueno, pedimos audiência com o ministro Alexandre de Moraes, como advogados. Hoje nós formalizamos um novo pedido de domiciliar humanitária do presidente Bolsonaro.
O ministro Alexandre de Moraes nos recebeu há poucos instantes, numa conversa ali objetiva, onde nós pudemos reforçar aquilo que estava na petição sobre preocupação da piora do estado de saúde dele por ocasião do local onde ele se encontra. Calminho, né, gente? Bem tratado na 19º Batalhão. Calminho, mansinho, né? Perguntou também se o ministro Alexandre de Moraes gostaria de ser seu vice, né? Numa chapa. Não perguntou, não, né? Se podia fazer piadinha, não teve nada disso, né? E aí o seguinte, os editoriais hoje são assim, ó. Opinião do Estadão, prisão domiciliar para Bolsonaro. O precário estado de saúde de Bolsonaro, olha só, gente. Quem define se o estado de saúde dele é precário ou não é uma perícia médica, porque pode ser um grande mise-en-scène, né? Pode ser um grande engodo para criar essa situação toda, né? Para não sair do noticiário, os filhos colocando foto do pai moribundo, enfim. Então o ministro Alexandre de Moraes dará uma decisão baseada, em informações técnicas, informações médicas. E ele é obrigado a cumprir a lei. Se não houver condições para ele ser transferido, ou imposições médicas para que ele saia de uma situação para outra, ele vai continuar na papuda e o ministro Alexandre de Moraes não está dando bola para pesquisa eleitoral, se vai ter, o que eles vão fazer, o que eles vão deixar de fazer, ele vai cumprir a lei. Mas só o tempo vai dizer para a gente. Agora, que a pressão em cima do ministro está muito grande, quando a gente vê esse tipo de editorial aqui, isso não é pouca coisa, né? Então, o precário estado de saúde de Bolsonaro exige serenidade institucional, cumprir a lei com firmeza, mas reconhecer que a prisão domiciliar é a medida jurídica mais adequada e mais humana. Olha só, né? Nunca essas pessoas falaram tanto em direitos humanos, humanidade, como estão falando agora, né? O mais terrível dessa história é que isso tudo não vai servir para absolutamente nada para trazer um átomo, um pingo, 1 centímetro, 1 milímetro de humanidade para essas criaturas todas, porque eles são bandidos, cínicos e hipócritas. Disso aí eu não tenho a menor dúvida, eu tenho certeza que você também não tem. O editorial do Globo também, parece que os donos dos jornalões se ligaram, né? Vamos fazer editoriais aí para pedir para aliviar o criminoso Morra da Nação? Já está engaiolado ali, vai que essa criatura morre, enfim, vai dar um problema danado aqui nesse ano, né? Então, morre lá na papuda, né? Agora, nada impede que o Todo-Poderoso também o leve lá na prisão domiciliar. Não queremos isso, queremos que ele cumpra a pena dele, mas, enfim, se for a vontade do Todo-Poderoso, aí são as coisas do imponderável. A editorial diz: Bolsonaro deveria ser transferido à prisão domiciliar. Estado de saúde sensível justifica que este presidente seja mantido em casa, como pede sua defesa. Então, nós temos uma confluência de fatores. A nós, o que é inadmissível é ele escapar da cadeia ou escapar da sanção que ele está sofrendo agora, né? Se isso vai ter algum tipo de influência em mais ações pedindo diminuição de pena, dosimetria de pena, enfim, já comentei com vocês. Do ponto de vista jurídico, qualquer tipo de alívio para as sanções de Bolsonaro e Sorcrim vai bater no Supremo e no Supremo isso não vai passar. Ele não vai adiantar. Então, o melhor que se poderia fazer para ele é o que eles estão fazendo, tentando ali uma prisão domiciliar com a figura do Flávio Bolsonaro rastejando, né? O Malafaia podia ir junto com ele, né? Já pensou? Os dois ali quietinhos, pedindo ali respeitosamente. Pô, eu queria ver o ministro Alexandre de Moraes nessa história. Agora, saindo de criminosos da extrema-direita daqui para aqui dos vizinhos, olha só, gente. Essa manchete aqui é do jornal La Nación, na Argentina, que é um jornal de direita, um jornal com uma história terrível, uma história cabeluda no tempo da ditadura na Argentina, uma história pesadíssima envolvendo corrupção, morte, sequestro, tráfico de crianças, coisa barra pesada. E esse jornalão apoiou o Milei, apoiou até agora. E aí eles colocaram na capa, com essas letras garrafais, celular comprometedor. Caso Libra, a evidência que desmonta todas as explicações de Milei. O presidente disse que não tinha conexão, que copiou um código da internet e que apenas disseminou um projeto de outro. O celular de Maurício Novelli, perito pelo juiz, contradiz o relato oficial. Então, o Milei, ele fez um anúncio de uma criptomoeda, se você não sabe da história, e aí colocou nas redes dele, e aí o povo que acredita nele, foi todo mundo e embarcou na criptomoeda. Então, milhões de dólares ali do mundo inteiro, dos argentinos espalhados, gente espalhada por todo canto. E, na sequência,
que as pessoas compraram esses valores, houve uma retirada dos golpistas, tiraram dinheiro físico, né, e transferiram para outras contas, e a criptomoeda desabou. Quando os caras quiseram recuperar o dinheiro que foi colocado, o dinheiro tinha virado fumaça. Mas por que Javier Milei, um presidente de uma nação, fez propaganda de uma moeda podre, uma moeda golpista, assim, sem o menor justificativa, sem o menor sentido? A explicação aparece agora nesse celular, que ele levou, ou teria levado, 5 milhões de dólares, porque o telefone de uma das pessoas presas nos Estados Unidos foi periciado, lá se encontrou lá as tratativas, que o Milei ganharia 5 milhões de dólares, a irmã dele ganharia mais 2 milhões de dólares e teria um pagamento antes, teria um pagamento depois. Se o pagamento foi feito em criptomoedas, esse pagamento fica irrastreável, fica difícil. Então, será necessário outros tipos de comprovantes. Mas a gente vê que a extrema-direita, no fundo, é uma grande gangue de quadrilheiros, de gangsters internacionais, que estão atrás apenas de dinheiro e vendem a alma, vendem a mãe, vendem tudo para o diabo para se darem sempre bem. Qualquer semelhança com Donald Trump, com o Bolsonaro aqui, os filhos do Bolsonaro e Javier Milei, não é mera coincidência, né? Caso Libra, apareceu um documento que revela que um presumível pacto por 5 milhões de dólares de apoio de Javier Milei. Gente, essa matéria aqui é do Clarim, que é outro jornal também de direita, outro jornalão. Então, os dois grupos que apoiaram o Milei até agora estão dizendo que o cara é ladrão e colocando em caixa alta a foto do Milei com a figura aqui. Porque, gente, só ladroagem que explica isso que aconteceu, né? Não tem como. Os jornais no mundo todo estão falando disso. Agora, no Brasil, os jornais de direita estão protegendo o Milei, né? Presunto acuerdo de 5 millones de dólares a cambio del apoyo del presidente de Argentina, Javier Milei. La criptomoneda desató un escándalo político en 2025. Acho que deu para pegar, né? Jornais, ó, a Deutsche Welle, aqui, outro jornal aqui, ó. Revelada en primera instancia por Página 12 en Argentina, Alejandro. Sí, dice Nora Gaspar, nuestra compañera Nora Gaspar, dice... Essa é a TV lá do México, aqui a CNN do Chile, ó. Vamos a ir a noticias internacionales y esta vez el foco lo ponemos en Argentina con antecedentes que complican al presidente Javier Milei E aqui no Brasil, nada, né? Enfim. Aqui no Brasil nós estamos com outras questões aqui. E na campanha eleitoral a gente vai ter muitas delas para discutir. Uma que já está sendo lançada agora pela extrema-direita vem na voz do Henrique Meirelles, aquele que foi presidente do Banco Central, lamentavelmente, no governo Lula, né? E ele está lançando a pedra aqui. É preciso revisão corajosa de benefícios sociais, além dos pentes finos, diz Meirelles. Então quer passar o rodo no pobre, no aposentado, no BPC. Melhor benefício social é o emprego criado pelo setor privado, diz Meirelles. Meirelles. E se a tua mãe for uma pessoa com algum tipo de necessidade, algum tipo de deficiência, um filho, né, uma esposa, que se lasque, né? No teu caso não, porque você é um bilionário, foi presidente de banco também, banco norte-americano. Mas a gente já começa a ver essas movimentações dessa extrema-direita, a invernizadinha e da golpista bandida salafrária. Agora eu quero ver o senhor Flávio Bolsonaro botar a foto do Milei do lado dele, né? É a foto assim, olha, estamos juntos, né? Nós defendemos os mesmos valores, né? E mais tarde eu vou dizer para vocês o que é que está acontecendo com Donald Trump também nesse mundo da extrema-direita. Por enquanto eu fico por aqui, mande seu comentário e a gente se vê no próximo portal. Um grande abraço, tchau.